Olá, está começando mais uma edição do seu programa de negócios. Quando a gente fala em negócios impactados pela pandemia da Covid-19, inevitavelmente, o pensamento logo traz à lembrança o segmento de bares e restaurantes, os primeiros a fechar as portas para o atendimento presencial. O setor da alimentação trabalha com algo que é essencial, mas com as restrições impostas pelos protocolos sanitários, precisou se adaptar em tempo recorde para sobreviver a essa turbulência toda. Veja só esse dado. De acordo com a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, cerca de 300 mil estabelecimentos fecharam definitivamente as portas em 2020. Isso significa que o faturamento em queda afetou significativamente o poder aquisitivo dos trabalhadores. Em 2020, a pesquisa mensal dos serviços do IBGE apontou uma queda de faturamento de 36,8% nos setores de alojamento e alimentação. Isso fez com que a remuneração dos trabalhadores também encolhesse, contrariando a tendência de crescimento anual. Adaptação, inovação, coragem. Essas palavrinhas salvaram muitos negócios no Maranhão e no Brasil. Quando chegou a primeira onda da pandemia, o restaurante que Maristela administra em São Luís pegou um primeiro grande choque, mas havia um saldo positivo que amenizou a situação. A gente vinha vindo de um final de ano muito bom, então a gente tinha um fluxo de caixa legal e a gente conseguiu sobreviver a essa pandemia fazendo da seguinte forma. A gente reunimos todos os nossos funcionários, nós tínhamos 28 funcionários na época, chamamos todos, demitimos e pagamos todas as indenizações, recontratamos para que eles trabalhassem para a gente por diária. O mesmo ocorreu em diversos outros negócios do ramo. A rede de restaurantes do Fabrísio, que atua com rodízio, sentiu o impacto na hora de se adaptar. Foi um desafio grande, mas de uma certa forma isso veio fazer uma agregação de valor para nossas casas. Então hoje a gente já tem parceiros que a gente trabalha na questão de logística, entrega, né? E também para nós foi um agregado de em torno de 20% a 25% dentro do nosso estabelecimento, a agregação de delivery, coisas que a gente não fazia anteriormente. A capacidade de se adaptar à nova realidade foi indispensável a muitos empreendimentos, uma feliz descoberta para alguns negócios. O delivery ele não representava nem 40% do nosso faturamento e agora ele é o nosso 100%. Isso nos trouxe muito aprendizado, né, sobre essa operação e a gente agora não quer mais retroceder nesse aspecto. Então a gente ainda quer permanecer com o nosso salão aberto, sim, a partir do dia 31 de julho, porém, nós vamos manter as estratégias de vendas para esse canal chamado Delivery, que hoje a gente entende que tem um custo operacional muito menor e isso aumenta a nossa margem de faturamento. Fato é que, apesar da flexibilidade e da adaptabilidade, a carga de impostos é apontada pela Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, como o principal fator do endividamento das empresas do ramo. 72%, segundo as nossas pesquisas, estão endividados, sendo que os impostos formam o maior contingente dessas dívidas. E a imensa maioria, 77%, trabalharam no prejuízo nos últimos meses, ainda em função das restrições. O presente já aponta um bom sinal de retomada e recuperação de prejuízos. E os turistas, em função de todas as notícias que correram no Maranhão a respeito da vacinação adiantada, eles estão se sentindo seguros para vir para o Maranhão. E a gente tem recebido turista, não do exterior, mas dentro do Brasil, muito, de tudo quanto é lugar, Brasília, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, eles estão se sentindo seguros para vir para cá. Trabalhadores afastados, aos poucos, vão retornando aos postos de trabalho. A gente optou pelo afastamento, não fazer o desligamento das pessoas, até porque a recontratação, o treinamento, isso também tem um custo e é um novo recomeço, então a gente optou por afastar. E quando as coisas começaram a retornar ao normal, a gente foi chamando gradativamente as pessoas com redução de carga horária e se ajustando conforme a necessidade da empresa. Para o futuro, as expectativas são positivas. A gente espera que com a reabertura que está acontecendo,
os bares e restaurantes possam retomar o faturamento em breve e que até o final do ano a gente consiga ter uma situação bem melhor. Mas é preciso prestar atenção principalmente na questão do endividamento. 70% dos bares e restaurantes dizem que vão aderir ao novo Pronampe assim que os bancos liberarem o crédito. Então nós precisamos destravar esse crédito o mais rápido possível para que os restaurantes possam cumprir as suas obrigações e, voltando a faturar, possam voltar à normalidade. Como a gente acabou de ver, o serviço de delivery, a entrega, já não era novidade quando a pandemia chegou, mas se apresentou como o único caminho para quem trabalha com alimentação. Quem não estava preparado precisou fazer investimentos urgentes, reorganizar tarefas, procedimentos e metas. E isso exigiu muita habilidade e jogo de cintura dos empreendedores. Por isso, agora eu já vou caminhar aqui para o cantinho da nossa entrevista e saber do nosso consultor de conteúdos, o Arthur Cabral, quem são as nossas convidadas de hoje. Então, olá, Arthur, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Dalva. Vamos conhecer aqui, apresentar para o público as nossas duas convidadas da edição. Nós temos aqui o prazer de receber hoje a Camila de Minda, presidente do Sindibares, Sindicato Empresarial de Bares, Restaurantes e Similares do Maranhão, e Carol Azevedo, empresária do Grupo Ferreiro. Boa noite a vocês. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Obrigada pelo convite. Que ótimo, então acho que não dá para a gente começar esse nosso bate-papo com as nossas convidadas sem perguntar. Os impactos da pandemia são sentidos até hoje, mesmo depois da reabertura e de tantos protocolos, tantas alterações. Então, queria poder ouvir de vocês as experiências, até mesmo pessoais, nesse mais de 1 ano e meio que se passou desde o início da pandemia até aqui. Bom, Arthur, obrigada. Dalva, obrigada pelo convite. Eu, em nome do Sindibares, o que eu posso passar para vocês, que todo o segmento sente muito todo esse pacote de restrições que são necessários, porém eles impactam muito na viabilidade das empresas e manutenção de empregos, né? Diariamente a gente vem negociando, conversando a flexibilização de alguns protocolos, né, de algumas restrições, para a gente tentar manter empresas abertas e empregos, né? Porque hoje nós não temos nenhum benefício do governo que consiga suprir, né, a necessidade da empresa e dos empregados, né? E as restrições, elas impactam muito fortemente nos faturamentos, né, das empresas, e muitas não sobreviveram, né? A gente tem um percentual altíssimo de empresas que fecharam suas portas e não voltaram por conta do fechamento temporário e somente o delivery funcionando, né? Boa parte das empresas não tem o perfil do delivery, o cliente não tem aquele perfil. Bom, eu, além de presidente do Sindibares, eu sou empresária e o perfil da minha empresa não é delivery, o perfil da minha empresa é o atendimento presencial. E todas as vezes que tem a pausa do atendimento presencial, a minha empresa sofre fortemente com prejuízos além do que podemos. Então, a vacinação chegando e essa flexibilização acontecendo, as coisas tendem a melhorar, mas também depende muito do público voltar, das pessoas se sentirem seguras e voltar, porque os protocolos sanitários são cumpridos em muitas casas, né? E com a consciência do cliente e a consciência do empresário andando junto, a gente consegue fazer uma retomada mais fácil, com segurança para todo mundo. Como é que tem sido no Grupo Ferreiro, que reúne aí já uma série de estabelecimentos? Inclusive, você pode diferenciar o perfil de cada um para a gente conhecer melhor a proposta? E até para saber, né, Dalva, se os restaurantes sentiram menos que os bares, vocês que sempre conversam, os restaurantes sentiram menos que os bares também? Boa noite, eu queria agradecer primeiro o convite. Nesse 1 ano e meio de pandemia, a gente vem sentindo muito... todas as restrições, como Camila falou, né, a gente tem que respeitar, existe um protocolo, logicamente todos querem respeitar, mas a gente sentiu, principalmente nas 2 operações que a gente tem, que uma é num ponto turístico, né, e a outra que é dentro de um shopping. Então essas 2 operações, no período que teve uma restrição, a gente tentou no início emplacar o delivery e a gente não teve uma resposta boa, a gente não teve um movimento significativo para manter ele aberto. Então, foram 2 operações que a gente teve que realmente fechar no período das restrições, que ficou liberado o delivery. Com relação ao delivery, até eu vi um depoimento, Dalva, de um empresário lá de São Paulo,
Ele disse que para o delivery realmente ser rentável, a estrutura tinha que estar voltada para o delivery. Não você tem uma estrutura de salão que tem que se adaptar ao delivery. Como é que é isso? Nós temos 4 operações que são voltadas realmente para o atendimento ao público no salão. Eu não tinha nenhuma operação que realizava delivery. Então, na pandemia, a gente teve que se reinventar e, assim, em menos de 24 horas, colocar o delivery no ar, né? Até porque nós somos um grupo que tem mais de 150 funcionários. Então, eu tinha uma folha no final do mês para pagar. Então, acabou que a gente se reinventou. De 4 restaurantes, a gente conseguiu colocar delivery em 2, mas, assim, não é um movimento significativo, eu não consigo pagar minhas contas. Eu consigo mal pagar a minha folha de funcionários, né? A gente gira em torno do que 20% do que eu faturo no salão, eu faturo no delivery, no mês. Então, assim, não é uma operação que hoje seja voltada para mim, porque minha estrutura não foi adequada para o delivery. E falando, Arthur, especificamente do Grupo Ferreiro, que tem um nome, é uma marca importante, as pessoas ficaram eufóricas com a possibilidade de voltar a se reunir, respeitando ali as determinações todas, mas como, por exemplo, estabelecer, ou dizer, compartilhar o que fez o Grupo Ferreiro para conseguir permanecer, sobreviver, o que foi fundamental, o que você também, Camila, pode observar enquanto presidente do sindicato que mantém ali aquelas empresas que permaneceram mudanças de ativas. Gestão, né? A gestão, é isso. Como foi a gestão? Como é a gestão, né? Eu acho que as empresas que sobreviveram até agora, elas sobreviveram pelo poder da reinvenção. E reinventar... E da insistência, né, Camila? Isso, além de reinventar nesse momento, não foi simplesmente criar uma estratégia, foi se envolver, estar dentro e carregar o filho no colo. Sacrificar Porque também. Foi isso, né, Carol? A gente teve que ir para dentro, fazer trabalho de 3, 4, para poder honrar aquelas famílias que trabalham conosco, né? Porque são 150 empregados aqui, mas são, no mínimo, 500 pessoas que dependem indiretamente dela, além de fornecedores, de parceiros, do Flanelinha, de todo mundo que envolve o negócio. Grande, né? Então, a persistência e a coragem pesou muito nessa jornada de todo mundo que chegou até aqui aberto. E hoje, a coragem precisa ser maior, porque existe um legado atrás que fica de conta, de dívidas, de impostos, que precisarão ser pagos e que a gente hoje pede que os governos tenham um olhar diferenciado para essa cadeia, né, que é a gastronomia, que hoje, aliás, antes da pandemia, é a que mais empregava no país, é a maior indústria de empregos do país, né? Já não é mais, Camila? Olha, a cadeia gastronômica em alguns estados ela foi completamente destruída. Muitos fecharam. Se a gente olhar... Mas acho que foi Existem um período, estados né? hoje Vocês que tem, acham que mas isso... tem estados hoje que tem restrições até hoje. Funcionando no final de semana até às 9. Até semana passada estava em lockdown. O nosso estado, o Maranhão, foi um dos primeiros no caminho da retomada. Nós conseguimos reabrir o atendimento presencial no dia 27 de junho de 2020. Nesse período no país, a maioria das capitais estavam fechadas. E foi um trabalho árduo de construção de protocolos, de negociação, de conscientização dos empresários, porque tudo era muito novo. E conseguimos abrir, nos mantivemos abertos um bom tempo, depois precisamos fechar um período novamente. E assim a gente foi brigando, lutando cada dia pela sobrevivência da nossa empresa. Porque é dali que a gente precisa, né? Então, além de reinventar, né, Carol? A gente teve que ter muita coragem para tocar o negócio, não deixar a coisa parar no meio do caminho. Vamos falar um pouquinho dessa reinvenção, né, nos blocos, né, Dalva? Pois é, a gente até citou agora há pouco na abertura, gente, que a coragem, ela é necessária, inclusive, quando se precisa sacrificar. Sacrifícios foram feitos de todas as partes, eu acredito que não foi diferente para vocês também, nas suas experiências, suas empresas, enfim. Mas a gente vai fazer uma rápida pausa aqui agora e já já nós vamos saber mais sobre o que se espera para o ano de 2021 no segmento da alimentação fora de casa. É já já. Negócios na Pauta, de volta. Hoje estamos falando sobre o mercado da alimentação em bares e restaurantes que foram bastante impactados pela pandemia. Olha só,
pouco mais de um ano depois do início da pandemia, na Grande Ilha de São Luís, pelo menos 40% dos empresários do segmento foram obrigados a fazer desligamentos de funcionários, segundo a Abrazel, no Maranhão. Algo em torno de 600 a 800 pessoas perderam os empregos somente em São Luís. Então vamos voltar a conversar aqui com as nossas convidadas, a Camila de Minda e a Carol Azevedo. Vamos voltando aqui a puxar esse assunto ainda aqui da pandemia e dos impactos todos. Camila comentou ainda há pouco, Arthur, no bloco anterior, sobre a inexistência de um suporte para esse segmento que fosse capaz de manter a folha de pagamento, o lucro, que é importante, senão a atividade não tem sentido. E houve aqui no Maranhão algo relacionado ao ICMS, uma redução. Isso não foi, então, assim, tão impactante ou não se obteve o resultado esperado? Mas só complementando, na verdade houve um período que a cobrança de impostos ficou suspensa, né? Principalmente quem trabalha com o Simples. Mas suspensa para pagar depois, né? A conta chega. Não, foi postergado. Postergado, isso é a palavra mais adequada. E até hoje os governos não se manifestaram sobre isso, né? Como é que vocês estão vendo isso, estão se movimentando em relação a isso? Quando a gente fala, Dalva, do ICMS, a redução do ICMS, é bom a gente salientar que o ICMS cobrado para bares e restaurantes é 3%. A gente saiu de 3% para 2%. Isso. Esse foi a grande redução que a gente teve. Lógico que a gente esperava, né, que tivessem mais alguns incentivos do governo, até porque são empregos, a gente gera renda, a gente gera imposto, a gente paga imposto. Então a gente esperava um outro comportamento, talvez uma redução ínfima dessa, não sei, mas eu acredito que o governo, ele poderia ter nos dado a mão muito mais vezes do que ele deu. Não vou dizer que ele esteve ao contrário à nossa conversa, ele sempre teve conversa com a gente. O diálogo existiu. O diálogo sempre existiu com o governo, tanto com a questão de restrição, os protocolos, quando foram montados com auxílios da gente, eles não montaram nenhum protocolo só. Então, assim, a única coisa que nós esperávamos é que tivesse talvez uma redução de ICMS, tudo bem, mas que a gente tivesse algo a mais, principalmente com a folha de pagamento. Inclusive teve aquele auxílio... Mas o que seria esse algo a mais, Carol? Teve aquele auxílio de R$2.000 que o governo ele deu, né, para algumas empresas. Eu vou te dizer assim, para a empresa pequena, lógico, ajudou bastante. Agora, para empresas grandes, né, que hoje tem vários restaurantes grandes em São Luís, ninguém deu entrada, porque não é interessante. O salário de um funcionário gira em torno, o mínimo dele, de R$1.171. O que eu ia fazer com R$2.000? Acabaria tirando ali a oportunidade de uma empresa menor ter essa diferença, né? Acredito eu que a maioria dos restaurantes grandes de São Luís não deram entrada. E a sua avaliação, Camila, pelo Sindebares? A minha avaliação, assim, o auxílio, eu vou te corrigir, Carol, foi de R$1.000, não foi de 2. Ah, não foi de 2 Não, mil. foi de R$1.000 por empresa. Por empresa. E empresas que tivessem qualquer restrição com o governo não receberiam, né? Então várias não acessaram, mas aquelas que acessaram, pequenas, foi fundamental para elas, né? Talvez as microempresas. A CEINC teve um trabalho de abertura de contas dessas empresas que estavam bem pequenas, familiares, onde é a dona que cozinha com auxílio da filha, ali fez a diferença. Mas para os restaurantes maiores que geram emprego, geram imposto, geram renda, não. E que geram aquele desemprego que leva à informalidade, enfim, ao desalento, às vezes, desses trabalhadores. Aí eu pergunto para vocês, com a queda de receita, as despesas praticamente no mesmo nível, a questão dos impostos foram postergados, acredito que quem não tinha um caixa adequado teve que pegar empréstimos. Se não tiver restrição. Se não tiver restrição. Muitos não acessaram as linhas O setor sai muito endividado dessa pandemia? Muito. Com certeza. Muito Porque na primeira onda da pandemia, né, que foi aquela primeira vez, eu costumo dizer que a gente estava numa escuridão. A gente não sabia o que viria pela frente. Então, muitas empresas, né, Camila, ainda tinham uma carnezinha ali para morder, né, tinha alguma coisa em caixa. Uma reserva. Né? A gente ainda via uma reserva, a gente vinha no começo de ano. No começo de ano, geralmente, o faturamento é muito bom. E a gente foi pego de surpresa.
quando veio já essa última onda, né, esse abre e fecha, ele prejudica muito a gente, porque até o cliente ganhar a confiança dele retomar o restaurante, dele se sentir seguro para sair, demora. Então, assim, os endividamentos que a gente tinha na primeira onda já foi indo para segundo fechamento, terceiro fechamento. Então, prejudica muito as empresas quando há o fechamento. E a gente começa a se endividar, porque a conta de luz chega, o gás chega, tudo chega. E tudo subiu, né? E tudo subindo. O gás subiu, a energia subiu, o combustível subiu. O gás já vai subir amanhã de novo. Já vai subir. E o salário de ninguém subiu. O salário de ninguém subiu. Aí para de circular dinheiro. Consequentemente, o nosso faturamento cai e aí a gente não consegue pagar o que deve. Atualmente, hoje, mais ou menos, nesse ponto que nós estamos, a pandemia já aqui no Maranhão, principalmente São Luís, já bastante avançada a vacinação, vocês já chegaram a mais da metade do faturamento pré-pandemia? Acho que em média 60%, Sim, né, Carol? No máximo. E tem gente que menos. Depende muito do perfil do negócio. Eu acredito, Arthur, a nossa operação ela é restaurante hoje, né? A operação de bares, eu acredito que esteja muito mais prejudicada com a questão também da restrição de horário do que a gente. Eu acho que os bares nem 50%. Porque dentro da nossa cadeia, o bar foi o mais prejudicado. Porque a restrição de horário é muito complicada, porque nós temos um perfil de cliente de bar em São Luís que sai tarde. E com a restrição de horário... Já tem a questão da música ao vivo, né, Camila? A gente ficou sem música ao vivo um tempo e com a volta da música, mas com o horário restrito, muito complicado também. E sabe outra coisa que a gente observou? Uma crítica muito ferrenha ao funcionamento de bares, partindo de uma parcela da sociedade que via no funcionamento desse bar, desse estabelecimento, apenas a questão do entretenimento, e como se o entretenimento fosse algo supérfluo e não apenas uma quebra de protocolo, né, Del? Apenas uma quebra de protocolo e não via todo esse por trás que a gente está destrinchando aqui, abrindo as cortinas para mostrar que no bar tem o garçom, tem o barman, tem todas essas pessoas que precisam trabalhar. Né? E sem esquecer das casas de eventos, né? Que não tem só bar, garçom, cozinheiro, tem a boleira, a decoradora, o cerimonial, talvez a moça do convite. Tenha sido mais afetado, é uma indústria, né? gente, que tem Bastante atrás, afetado. que depende disso e que a gente sempre, nas reuniões com o Ministério Público, com o governo do estado, com a prefeitura, sempre lembrando. A gente sabia que precisava de um momento de pausa de alguns eventos, mas outros poderiam ser feitos com mais segurança do que fazer em casa, porque as empresas estavam capacitadas, treinando o seu pessoal para realizar aquele evento com segurança. E foi o que a gente conseguiu, com muita negociação, com muita conversa, mas ainda foram os últimos que abriram, ainda abriram depois dos bares, foram as casas de eventos. E estão com muitas restrições ainda, porque ainda tem limitação de número de convidados, a limitação de horário atrapalha muito esse nicho de mercado e que muito emprega. Agora, nesse período todo, nós tivemos aumento de insumos bastante forte, né? Energia, nós estamos agora em bandeira vermelha, nós tivemos aumento de combustível, aumento de alimentos foi muito forte, né? Mais de 50%. Gás. E o gás de cozinha, né? E ao mesmo tempo, nós tivemos a perda do poder aquisitivo. Então, vários desses custos não puderam ser repassados. Como é que foi que vocês lidaram com isso? Como é que isso... Foi equilibrado. Como é que foi equilibrado minimamente. Isso? Ou não equilibrou? Não equilibra. Na verdade, a gente não equilibra, a gente tenta fazer ali um jogo de cintura, bem bolado, de buscar fornecedores melhores, otimizar algumas rotinas, otimizar a equipe para que a gente consiga garantir a sobrevivência da empresa, porque eu acho que a maior parte dos empresários hoje desse segmento, eles não estão focados no lucro como era antes. A gente está realmente focado em reequilibrar a empresa, pagando as contas, nos sustentando, né? E mantendo a estrutura da empresa respirando, funcionando, porque a esperança que vai passar, né, Carol? Tem que passar. Gente, sim, com muito otimismo. Porque a gente não pode, amanhã aumenta o gás. Eu não posso repassar, ficar todo o tempo imprimindo um cardápio e repassando esse custo pro cliente. Então a gente vai segurando até onde der. E como é que foi a questão do atendimento, né? Eu ouvi um depoimento de um dono de um bar, ele falando que ele teve que readequar, fazer um atendimento mais personalizado para manter o cliente cativo. Vocês fizeram algum trabalho de ainda dar mais treinamento,
O que mudou nessa questão do atendimento? Sim, a gente precisou, mudou tudo, né? A gente precisou capacitar a equipe, mostrar como seria esse atendimento um pouco mais distante, um pouco mais formal, um pouco com mais segurança para garantir todas as faixas etárias, das crianças aos idosos, dependendo muito do perfil do teu cliente. Esse cuidado tem que ser muito redobrado, porque dependendo da faixa etária é muito mais exigente. Sim. Né? Então teve que se reimplantar uma nova cultura de atendimento. Hoje a gente tem uma nova cultura, uma nova forma de atender. Qual é essa cultura? Dos protocolos, da segurança, da higienização, daquele cuidado no recebimento, de cuidar do cliente, de ter muito mais atenção para que esse cliente não seja perdido, porque hoje a quantidade de clientes também é menor, né, Carol? Então, o atendimento ele tem que ser muito mais atencioso do que antes. Isso diante das perdas de tantos empregos, né? Uma pergunta que não quer calar aqui. Esse temor do atendimento, né, de perder o seu emprego, fez com que houvesse alguma mudança nisso? Deles mesmo? Dos funcionários mudou completamente. Até a questão deles quanto à higienização das mãos o tempo inteiro com álcool, máscara, aquela preocupação em chegar, trocar de roupa para não contaminar o ambiente. A gente vive no eterno, higieniza tudo para não contaminar nada, manter a distância do cliente. Até perguntou o que a gente fez assim a mais. A gente fez simulação de atendimento antes de abrir, né, com todos os protocolos, para que eles entrassem já naquele clima do que eles teriam que atender. Eu tenho gente que trabalha de garçom há mais de 15 anos. Aí tu imagina a cabeça de um garçom de 15 anos, tendo hoje que trabalhar de máscara, de avental, de luva. Então, assim, eles tiveram que se remodelar igual todo o funcionamento do restaurante teve que fazer. É outro negócio agora. E a gente até sabe que são comportamentos que provavelmente viraram um legado da pandemia e não serão abandonados. Boa parte, sim. A máscara, gente, se Deus quiser, a gente vai arrancar daqui a um tempo nos lugares públicos. Até o alcance da voz deles a gente treinou. Eles de máscara, a gente perguntava, fala aí, eu quero te ouvir. Isso. Aí eles falavam para que o cliente possa entender o que eles estão falando, mesmo com a máscara. Que legal. Muito interessante. Bom, né? E aí tem outro aspecto disso tudo, que é outro legado, a gente vai voltar a falar, porque temos que fazer mais uma pausa aqui pro comercial, né, pro horário, pro nosso intervalo. Mas a gente ainda vai pincelar sobre nessa mudança de atendimento e da ida para o delivery a respeito dos aplicativos e do funcionamento disso. Enfim, se for interessante fazer esse investimento também. Já a gente volta a conversar, mas vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais negócios alimentícios na pauta. Da mesma maneira que não se nega o impacto negativo da pandemia nos negócios da alimentação fora de casa, é preciso se reconhecer que nunca antes uma crise deixou tantos aprendizados. O que é tendência a partir de agora? O que foi incorporado para sempre por quem resistiu a tudo isso? Vamos voltar a conversar então com as nossas convidadas, a Camila de Minda, presidente do Sindibares, e a Carol Azevedo, empresária do Grupo Ferreiro. Falamos um pouquinho disso e vamos voltar porque de fato tem um legado que fica. Tem muitos aprendizados que essa crise deixou e aparentemente nenhuma outra crise vai ser tão avassaladora quanto essa crise sanitária. Esperamos, né? Esperamos, estamos em oração para que isso seja dessa maneira, mas quero ouvir de vocês, de tudo isso que ficou, que já existe, que já está implementado, incorporado, o que houve de positivo? Eu acho que além de todos os protocolos de aumento da higienização e dessa segurança sanitária, eu acho que hoje a gente tem uma consciência também da equipe com economia, com racionamento de algumas coisas, com a menos desperdício? Eu acho, eu sinto na minha equipe, sinto em outras equipes também essa preocupação, porque hoje eles se preocupam muito mais com a sobrevivência da empresa. Eu noto hoje a equipe mais próxima, mais junta, mais ali, defendendo aquilo ali
como se fosse dele também. Até porque se a empresa não sobreviver, o emprego dele está em jogo. Acho que isso ficou mais claro para os trabalhadores. Não é fácil achar um outro emprego. Isso era tão óbvio que agora ficou mais do que óbvio, bem né? melhor. Eu acho que isso também facilita muito a vida do empresário. Melhorou o comportamento dos funcionários assim 100%. Isso. A questão de união mesmo. Vamos se juntar aqui. A gente no início, né, com a operação de delivery tinha muita dúvida, porque era uma operação que pra gente realmente não era interessante. E a gente ouvia muitos garçons, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ideias. Então assim, a união da equipe foi bem perceptível a mudança. Que interessante. Agora falando de delivery, que até já foi um assunto tocado aqui no programa, como é que foi a experiência de transitar para esse modelo de negócios? Vocês lançaram mão de alguma ferramenta já existente, aplicativos que existem aí, ou não? Fizeram seus próprios canais de atendimento? Como é que foi? De início foi desesperador. Não vou mentir, foi desesperador. Porque o delivery, ele é uma operação que você tem que mandar a comida e você não tem aquele contato com o cliente. Então você manda a comida, ele vai comer, você às vezes vai saber se está bom, às vezes não vai saber. Você não sabe como chega, às vezes, na casa do cliente. E a embalagem é fundamental. A embalagem é fundamental, a apresentação dentro da embalagem é fundamental. Até a forma que o motoboy vai levar para a casa do cliente tem que ser da forma mais cuidadosa possível. Eu notei que isso melhorou muito. Isso. As embalagens, o cuidado do motoboy de levar um gelzinho, né? Ele higieniza as mãos antes de entregar para você, isso mudou. A gente está assim, em constante mudança, né? Procurando sempre a questão de embalagem, principalmente, comprando máquina embaladora a vácuo, para levar sempre o melhor para o cliente, que antes era uma operação que a gente não dava queria. Importância, né? Não estava no Mas nosso... e hoje? Hoje continua sendo algo que vocês não olham como interessante para investir? Não, hoje ele é interessante. Hoje é desafiador, na verdade, o delivery. A operação de delivery é uma operação bastante desafiadora para quem é voltado para salão, que é o nosso caso. Isso. Então, assim, a gente teve que ir atrás de ferramentas para que o cliente tivesse conhecimento de que estávamos operando delivery. Até então, ele não tinha esse conhecimento. Então, eu não teria como criar uma plataforma, até essa plataforma se solidificar, o cliente ter conhecimento, ia demorar muito. E o período de pandemia, as coisas têm que ser para ontem. Eu ouvi um depoimento do empresário que disse que, como ele teve que demitir parte dos garçons, quem tinha moto, né, esses garçons, eles formaram equipes. Isso aconteceu de maneira geral? Sim. No meu restaurante, o meu motorista e um garçom passaram a ser meus motoboys. Com a gente também, não foi diferente. É porque, então, igual o perfil do Grupo Ferreiro, o meu também era um perfil de atendimento presencial, mas eu tinha um delivery muito tímido. E a gente teve sim que buscar links, aplicativos para cardápios eletrônicos, porque o cardápio físico acabou. Então, isso já é realmente algo que hoje nós temos uma oferta imensa de aplicativos. O glamour do restaurante, né? A experiência do restaurante, aquele cardápio, aquela mesa montada com talher, com guardanapo de pano, talvez eu acredito que ele não volte mais. Isso. Aqui no Maranhão tem uma certa tendência, talvez seja um hábito nordestino, de grandes pratos, né, nos restaurantes. Sim. Como é que foi isso no delivery, né? Como é que você vai ter um prato para 6, 7 pessoas no delivery? Isso é comum aqui. Mas viraram combos, não sei. Como é que foi isso? Viraram combos, viraram duas embalagens de cada. E aí o motoboy entrega aquilo tudo em casa, mas o importante era que aquela comida, aquele carinho chegasse às famílias, né? Porque no lockdown geral, eu tive várias famílias que comiam todos os dias porque não podiam cozinhar, não tinham quem cozinhasse. Então, realmente, eu vi um lado muito essencial do nosso setor, que muitas das vezes a gente via como entretenimento e não, a gente foi extremamente essencial para muitas famílias, muitas. E a gente até conversou agora há pouco sobre não ser só comida, conversamos fora do ar aqui na hora do intervalo, não é só comida, não se trata disso, mas é também. Aí nessa hora, o cliente está lá vendo o seu cardápio virtual e ele muitas vezes não tem um grande poder aquisitivo. Como diferenciar preço e valor, como atrair distante desse cliente a atenção dele para comprar com você, com todo esse desafio? Hoje é o maior desafio essa criatividade, porque no cardápio eletrônico não tem como a gente fazer a persuasão entre preço e qualidade.
E a gente tem todo tipo de cliente, o cliente que só vê preço, que só vê quantidade, que vê quantidade e qualidade. E aí a gente tem que abrir mão, a gente tem que lançar mão das redes sociais, das fotos profissionais, das experiências com os perfis gastronômicos nos avaliando. A gente tentando nessas redes sociais mostrar a nossa rotina, o dia a dia, a qualidade do nosso trabalho, para que isso seja refletido na decisão do cliente em escolher o nosso produto nos cardápios virtuais, nos aplicativos, né? Nós acreditamos muito na qualidade, né? Isso. E no boca a boca. O cliente que vai falando para um, para outro, a gente acredita muito nessa rede ainda, né? Vocês tiveram dificuldades com fornecedores de chegar a alguns produtos necessários aos restaurantes de vocês nos períodos mais críticos da pandemia? Sim, faltaram vários, faltaram embalagens para pizzas, faltaram bacalhau, faltou vários itens de insumo de uma forma geral. A carne subiu muito de preço porque faltou também, entendeu? Faltou muita coisa. Foi por período, né? Na subida do arroz faltou porque faltava mão de obra na indústria por conta da pandemia, né? O bom, assim, do restaurante, né, que a gente acredita também, é quando há essas faltas, a gente consegue, dentro do mercado, suprir com algumas sugestões. Então, às vezes, eu não tenho uma pescada, eu não tenho um peixe, mas eu tenho um robalo para oferecer. Então, a gente sempre busca isso com o chefe de cozinha, para que ele se reinvente sempre e a gente tenha sempre uma opção para o cliente, ele não fique sem. Os cardápios mudaram muito, então? Sim. Sim, e a gente passou a também ter um olhar diferente para o produtor próximo, local, né? Então a gente passou, pelo sindicato, a gente fez esse trabalho, a gente passou a buscar folhagem aqui no município do lado, a gente passou a ver o peixe mais aqui próximo, o camarão, né? O camarão também mais aqui próximo. Então a gente conseguiu voltar esse olhar para o produtor local. Acabou incentivando a economia local, né? Sim. Gente, então, quais são as expectativas para esse ano? Estamos chegando, já passamos da metade do ano, boa parte da população já está com a primeira dose da vacina e até setembro. 50% aqui, né? Verdade. E aí eu até quero saber de vocês para o interior também, qual é a avaliação, porque a gente fala muito da capital, São Luís, uma realidade completamente diferente. E tem tanta gente que sobrevive de alimentação nos municípios do interior do Maranhão, né? Mas quais são as tendências, levando em conta o estado como um todo, na avaliação de vocês? Bom, a nossa esperança, né, Carol, é com o avanço da vacina, as pessoas se sintam seguras para voltar à sua vida social, a sair, a frequentar os restaurantes, os bares, fazer suas festas de aniversário nos buffets. E quando se fala de estado, né? Alguns interiores tiveram restrições mais tempo que a capital e tivemos também a cidade Imperatriz, ela serviu de exemplo para a gente, porque eles não tiveram o mesmo tempo de restrição que nós e mesmo bares e restaurantes funcionando, não se teve subida de curva. Foi quando a gente conseguiu pegar o exemplo de Imperatriz aqui e conseguimos reabrir novamente. Porque o fechamento de bares e restaurantes não impactou na queda da curva. Então, bar e restaurante aberto não é o que impacta, né? E a retomada em todo o estado, onde tem mais restrições, está mais difícil, mas em Imperatriz eles tiveram menos tempo de restrição que a gente, e eu visitei a cidade há pouco tempo e a gente vê que é um mercado muito mais aquecido que o nosso. A gente já vê as pessoas mais dentro do que aqui, né, dos restaurantes. Então, o que eu posso te falar é que lá, por ter menos tempo de restrição, a retomada deles está um pouquinho mais na frente que a nossa aqui. Mas eu acredito que com a vacinação a gente consiga avançar mais ainda. Vocês acham? Eu até queria ouvir a expectativa antes de te... Mas eu ia fazer no mesmo sentido. Estamos em sintonia. Porque o Grupo Ferreiro já tem uma série de estabelecimentos. Então... Mas é isso que eu ia falar com ela, assim, eles têm restaurantes um pouco grandes e outros menores. Isso. E nós temos aqui em São Luís, no Nordeste de maneira geral, restaurantes muito grandes, né? Sim. Vocês acham que esse modelo de negócio, restaurantes muito grandes, ele tende a não ter mais sucesso? Eu não vejo dessa forma, não. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que hoje, né, com a pandemia, os grandes restaurantes, eles vão acabar se reinventando, né, e se adequando, acredito eu, a um público um pouco menor. Vão ser operações mais enxutas, que a gente diz. Porque justamente
o período de pandemia foi, como a Camila disse, um período que ensinou muito mais, né? Opa, vamos recuar aqui, vamos economizar, vamos entrar num ritmo mais enxuto de restaurante, mais enxuto. E eu acredito que as operações grandes, elas não vão sumir, mas elas se tornarão operações muito mais enxutas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, aqui falando sobre as tendências que a gente tem pela frente. Tem o tamanho dos restaurantes físicos, dos espaços físicos, e tem alguns estabelecimentos que não nasceram como restaurantes, mas oferecem alimentação, por exemplo, como alguns supermercados, né? E houve um tratamento diferenciado durante a pandemia para esse segmento. Quem quer investir hoje no mercado da alimentação tem que ter em mente o quê para entrar certinho, para fazer um investimento assertivo, não ter prejuízos diante de uma crise que tanta gente experimentou, né? Bom, eu acho que uma pessoa para investir no ramo de alimentação, ele tem que ter em mente que ele precisa das redes sociais, de uma empresa enxuta e de um produto com qualidade e um preço bem bom. O que é um preço bom, Camila? A relação custo-benefício tem que compensar para o cliente, porque com a ausência de dinheiro circulando na economia, ele precisa ter um produto dessa forma. Ele precisa saber que ele tem que entrar no mercado de forma multitarefada. Ele tem que olhar tudo ali e saber que hoje o mercado está para empresas enxutas, empresas que têm o olhar voltado para a mídia de internet, né, Carol? Sim. Marketing digital. Hoje o marketing digital, ele é fundamental para a entrada e manutenção. Qualquer lugar, qualquer loja, negócio, restaurante, né, qualquer negócio. Qualquer negócio. E ele tem que ter o olhar voltado para o delivery, porque o delivery ele não é hoje só para restaurante, né? É para todo tipo de negócio. Mas só complementando a pergunta da Dalva, vocês acham que os restaurantes, vários negócios estão se segmentando, né? O público. Os restaurantes, os bares já fazia isso, né? O restaurante vai fazer isso também? Eu quero esse público tal. Por exemplo, eu ouvi de um empresário que ele disse assim, olha, o meu bar tocava música eletrônica, não vai tocar mais. Porque o público de eletrônica eu não quero, porque ele consome menos. Então eu prefiro colocar um jazz ou MPB, que é um outro público que consome mais. Os restaurantes isso vai acontecer também? Eu acredito que os restaurantes a gente não consiga limitar tanto esse público como num bar, né? Porque ele tem uma proposta voltada para alguma coisa, né? Uma música eletrônica, um bar que seja de um time de futebol, para a pessoa ir assistir futebol. Então, eu acredito que os restaurantes a gente não consiga limitar. Porque eu atendo família, eu atendo casal, eu atendo um noivado, eu atendo uma festa e assim a gente vai... evento corporativo. Talvez no segmento dos restaurantes a diferença seja ter ou não ter um parquinho de diversões, que aí você decide se a família vai com a criança ou não. Hoje eu acho que né, gente? É o gol no gol, né? Exatamente. Hoje eu acho que é a característica principal. Tem parquinho? Eu vou levar minha família. Exato. Verdade. Mas olha que papo agradável aqui, não é, Arthur? Muito Hoje. bom. Verdade. O tempo passou voando e a gente quer agora, no finzinho do programa, agradecer a presença de vocês, Camila de Minda, presidente do Sindibares aqui no Maranhão, e a Carol Azevedo, que é a proprietária, faz parte desse grupo tão importante que é o Grupo Ferreiro. Então, muito obrigada pela presença de vocês duas aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de ouvir um setor tão importante para o nosso estado. É verdade, a gente agradece a oportunidade de trazer para que as pessoas, o público de uma forma geral, entendam os bastidores do nosso negócio, né? E consigam, junto conosco, nos apoiar nessa retomada. Sim, com certeza. Excelente, né, Arthur? A gente fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta, você já sabe, é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o próximo encontro. Tchau!